Oi, amores! Feliz Natal! Essa notícia do story anterior me fez lembrar de uma cena que aconteceu esses dias atrás, onde eu acho, não tenho certeza, tá? Mas eu tava passando exatamente na frente da paróquia de São João e São João Evangelista, né? E eu tive uma sensação de que uma senhora foi roubada bem ali na frente. Ela estava no ponto de ônibus, eu estava passando com um passageiro e eu vi ela estava com o celular na mão, exatamente ali, né? Ali, para quem não sabe, é passagem do centro para o São Camilo, né? Que é uma quebrada bem nervosa aqui de Jundiaí. E tem a Vila Joana ali no meio, que é exatamente onde fica a paróquia, né? É o bairro do ladinho da paróquia, porque a paróquia fica no bairro São João. Ponte São João, né? E muito nóia, passa ali o tempo inteiro ali, né? E aí eu percebi uma movimentação assim de que ela tava mexendo no celular, um cara parou, ficou falando com ela. E nisso eu tava passando, assim, eu tava vendo o movimento desde que eu tava antes da situação, aí durante e depois. Só que eu tava com um passageiro, o máximo que eu fiz foi buzinar, porque eu não sabia o que tava acontecendo, né? E buzinei assim do nada, o passageiro ficou sem entender nada, mas falei, né, é o que eu tenho pra fazer. E tipo, ela tava com o celular na mão, o cara parou, falou com ela e de repente saiu. Saiu bem calminho, andando. E ela ficou assim, tipo, olhando assim para os lados, né? Talvez tentando ver se achava alguém na rua para pedir socorro, não sei, né? Ou quem sabe o cara só tenha passado e pedido dinheiro para ela, mas eu não vi mais o celular na mão dela. E a energia que ficou ali foi uma energia muito estranha. Então eu acredito que ele tenha levado o celular dela na boa, na maciota, né? E ela ficou ali tentando ver o que fazia, o que podia fazer, né? Só que a rua tava deserta, tinha algumas pessoas mais à frente, mas ninguém se meteria, eu acho, na situação. Eu fiquei com vontade de voltar. Eu cheguei a comentar pro passageiro. O passageiro falou, fazer o que, né, tal, tipo, não pare a minha viagem para resolver isso, sabe? E, e agora me vem essa, cara, dos caras invadirem a paróquia, né? O que também me trouxe uma série de reflexões, né, simultâneas, assim, sabe? Tipo, que eu olhei e falei, caralho. Jesus Cristo nunca teve e nunca quis ter templos, né? Ele nunca falou que que a igreja dele seria algo materializado, né? Ele, muito pelo contrário, ele dizia assim, onde houverem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei, né? E Pedro, que é a pedra filosofal, né? O cara que iria levar adiante, né? A história de Jesus, ele acabou sendo o primeiro papa, né? Ele acabou sendo o cara aonde a Igreja Católica cristalizou, ancorou
a nova forma de se cultuar esse avatar que foi Jesus Cristo, né? O avatar da nossa era. Sendo que outros avatares antes dele vieram, né? Buda, Zaratustra, Shiva, enfim, né? E aí, gente, eu fiquei pensando assim, porra, em plena noite de Natal, né? Os caras vão lá e furtam um ouro que o maior poder do mundo é a Igreja Católica, né? São os mais ricos do mundo. E justamente eles tomaram posse da história de Cristo e fizeram as sincretizações devidas, né? Como as datas. As datas eram datas de festividades pagãs, que se transformaram em datas comemorativas católicas. E aí o povo fala que é cristão, mas o cristianismo não tem nada a ver com o catolicismo, muito menos com essas outras novas religiões que agora estão surgindo, que se dizem cristãs, e que também roubam pra caralho do povo, né? Eles se apossaram dessa história justamente para roubar, para manter o seu poder ideológico político sobre o povo, né? Ainda não existia capitalismo naquela época, mas aquele já foi o princípio, né? O acúmulo de posses, o poder sobre o poder em poucas mãos, né? Para dominar uma massa ignorante na fé cega, né? Que só queria um pouquinho de segurança, de tranquilidade nas suas vidas que eram extremamente duras, né? E duras e miseráveis mesmo, né? Escassez de tudo, sofrimento, doença. A galera era bem animalesca, bem roots mesmo, né? Na época de Jesus e antes dele, né? Naqueles outros avatares que existiram, era pior ainda, né? Pensa lá na época de Shiva, 7.000 anos atrás, né? 14, existem teorias. 14 anos atrás, meu, imagina, cara, a gente tava ainda no começo dos assentamentos, né, humanos, no começo do cultivo, né, onde a gente parou de ser nômade, de ficar correndo atrás de rango, né, a gente já sabia cultivar o próprio alimento. Eu vou fazer outro parêntese dentro de outro parêntese aqui, né? De que eu peguei uma vez uma passageira que ela tinha, você percebia nitidamente que ela tinha algum atraso mental, né? Mas era uma pessoa que estava trabalhando, produtiva na atividade aí, na função. E ela frequenta. Ela estava em crise falando comigo, assim, porque ela tinha muita fé numa determinada igreja aí, a mais famosa aí da galera cristã, né? Só que o pastor tinha feito uma coisa que ela deixou ela meio assim, né? Porque ela ganhou um sorteio da igreja, onde ela ganhou um carro. Só que aí, o pastor, quando ela ganhou, disse para ela que
se ela doasse a Deus o bem que ela recebeu, né, sem questionar e só pelo amor e pela fé dela, ela iria ganhar muito mais. Ela iria fazer um bem absurdo. E assim ela devolveu o carro como sacrifício para a igreja. E aí ela estava em crise de fé, porque a mãe dela falou para ela assim: você não tinha que ter doado o carro, imagina, você ganhou, o dízimo é 10%, você poderia ter vendido o carro e dado 10%. Então, assim, a gente vê que a fé cega é uma faca amolada, literalmente, né? E que esses detentores desse poder ideológico, eles fazem o que quiserem, né? Inclusive matam o cara aonde eles vão fundamentar a teoria deles. E então eu fiquei pensando, né, quando eu vi essa notícia, eu falei, caraca, a galera tomando de uma maneira muito distorcida, né, aquilo que foi tomado deles, né, é óbvio que são noias que entraram ali, pelo amor de Deus, não é possível, né, ou então os da saidinha, sabe, tipo, porque é como disse um passageiro meu, né, os caras que voltam da saidinha, eles voltam porque, tipo, falta pouco tempo pra cumprir a pena. Agora, os caras que têm muito tempo de pena pra cumprir, eles fazem o que for preciso pra não voltar. Eles vão querer dar um jeito de ganhar a grana pra poder ver se dá bom não voltar, né? E imagina quanto ouro que deve ter lá dentro, né? Imagina quanto ouro que tem no Vaticano, gente. Então, aí eu já comecei a pensar em toda a questão da intolerância religiosa, onde extremistas botam fogo em templos de Umbanda ou de Candomblé, batem, agridem mães e pais de santo, ou fiéis dessa religião, dessa cultura, que também é nossa raiz. Então, assim, muito simbólico, né, isso acontecer em plena noite de Natal, onde o cara que era o mais comunista de todos, tá nascendo simbolicamente. A época em que chega o verão, que é o tempo de colheita, né, onde nós colhemos tudo o que plantamos, há 4 estações, né? Então, assim, é bem simbólico isso que aconteceu através das mãos de pessoas que estão completamente à margem de uma sociedade que é redonda, né? É um círculo. Somos um círculo, somos todos um círculo que faz a base para a espiral, para elevar a vibração, ou para descer também, né? Aí vai depender da intenção de cada um dentro do coração. E é justamente essa reflexão que o verão,
que o Natal traz pra gente, né? A gente vem comemorar as bênçãos e projetar já o plantio para o próximo ano. Alguns comemoram a colheita, que foi boa, porque plantou sementes boas. Outros comemoram uma colheita não tão farta, porque não plantou tantas coisas boas assim. Essa é a razão pela qual nasce uma criança simbolicamente. É uma esperança de um futuro melhor. É a revisão das nossas concepções, dos nossos conceitos, né? Para que a gente possa aprimorar, porque é isso que é a Santíssima Trindade, né? O Pai, a Mãe e o Filho. O pai vem com a carga genética dele, a mãe vem com a carga genética dela, genéticos e espirituais, né? Mentais, enfim. E aí fazem uma terceira pessoa, 1 mais 1, que dá 3, né? Fazem uma terceira pessoa que, teoricamente, vem aprimorar essas duas genéticas anteriores. Isso é biologia, não é fé, é ciência. Mas serve pra gente melhorar a nossa fé, a nossa confiança na vida e na gente mesmo, para ir atrás daquilo que for mais verdadeiro, mais real pra gente, né? E derrubar as ilusões, dissolver padrões negativos e improdutivos que barram a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa consciência, né? Então o Natal nada mais é do que conscientização. É isso. É consciência do amor incondicional que existe em cada um de nós, que era isso que Jesus Cristo pregava. Porque eu falei a palavra comunista e vamos rever o que é essa palavra, né? Essa palavra significa comunhão, comunidade, igualdade, respeitando as devidas hierarquias, porque existe, né? Na natureza existe hierarquia, mas com consciência de classe, consciência de lugar, né? De lugar dentro desse grande círculo que nós somos enquanto sociedade.